nossa palavra, amém? Quantos estão sedentos pela palavra do Senhor aqui? Amém? Estão sedentos para ouvir uma palavra que Deus preparou para nós? Amém? Eu queria falar sobre bênção de Deus e a minha vontade. Então existe a bênção de Deus e a minha vontade. Lá em Isaías 1:19, na King James, projeta para mim. Isaías 1:19, na versão King James, a Bíblia vai dizer assim, ó: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Amém? Curva a sua cabeça, peça para Deus revelação. Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, revelação dessa palavra, Senhor. Pai, nós queremos ser abastecidos, nutridos, Senhor, sobre esta palavra, Senhor. Pai, abra os olhos espirituais de cada um dos meus irmãos, para que eles possam, Senhor, ter a palavra rema, a palavra revelada. Nós declaramos, Senhor, que toda ave de rapina, toda distração, Senhor, tudo aquilo que vem para roubar a semente, nós cancelamos agora em nome de Jesus. Amém? Então, as bênçãos de Deus é a minha vontade. Então, aqui o profeta Isaías, o que ele diz aqui? Se quiseres e me ouvir, comereis o melhor dessa terra. E esse texto aqui é uma promessa maravilhosa. Quem é que não quer viver dias felizes? Quem é que não quer comer o melhor dessa terra? Cada um de nós queremos viver dias felizes, comer o melhor dessa terra, todos nós. E o texto de Isaías é uma promessa para todos nós. Se quiseres e me ouvir. Não é assim? Quando o pai fala para o filho, ó, você vai viajar lá para os Estados Unidos. Se quiser me ouvir, você vai se dar bem lá. Aí o casal fala, o Pedro fala, ô Bia, você vai lá? Então assim, ó, você quer o pai dar uma direção? Eu quero, o pai fala. Aí ela ouve. E aí ela fala, ela arruma um lugar legal para ela ficar, né? Uma república legal para ela ficar. Ela se enturma lá com um pessoal bacana, tal. Tá ouvindo o pai. E aí ela começa a comer o melhor daquela terra. Ela começa a viver lá com princípios, porque assim, o pai deu uma direção. Então o profeta Isaías diz isso: se quisesse me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Mas o texto ele menciona duas palavras: você tem que querer e ouvir. Porque se você não quiser, não tem como você ouvir. Se eu pegar a Vitória ali e falar para ela assim, ela até ouviu, mas ela quis ouvir? Não, então primeiro a pessoa precisa querer. Eu vou chegar lá e vou fazer um discipulado com o irmão. Eu falar, irmão, posso falar na sua vida? Você crê que é da parte do Senhor? Você quer ouvir? Se o irmão falar que quer, a gente consegue falar, entrar em algumas áreas que são um pouco mais complicadas, né? Eu costumo sempre falar disso. Eu não posso entrar na casa dos irmãos e abrir a última gaveta, e abrir todas as gavetas. O que eu quero dizer não é literalmente gaveta, é entrar em partes da vida da pessoa que a pessoa ainda não quer liberar, sabe? Não quer liberar. Então a gente precisa primeiro querer e depois ouvir. Fala, primeiro querer e depois ouvir. Então isso é uma combinação poderosa, é uma combinação espiritual poderosa no mundo, né? Então ouvir, ele aponta para a disposição de sujeitar-se à vontade de Deus. Então quando você ouve, ele aponta para a disposição de sujeitar-se à vontade de Deus. Mas o querer aponta para a manifestação da nossa vontade, ok? Então o ouvir, ele aponta para a disposição de sujeitar-se a Deus. Agora, o querer é por você, porque o querer está em você. Lembra do curso de maturidade? Mente, vontade e emoção. Entende? Então, assim, vai estar na sua alma a questão do querer. Você precisa querer. Filipenses, a Bíblia vai dizer assim, ó, Filipenses 2:13. Coloca na versão ACF aí, tá do ladinho aí, tá? Porque Deus é que opera em nós tanto querer quanto efetuar. Aí você fala para mim, poxa, mas agora tá parecendo uma contradição. Você tá me dizendo que o querer é comigo? Você falou que o querer, eu tenho que querer para ouvir Deus e efetuar. Agora você está falando aqui que porque Deus é que opera em nós tanto querer quanto efetuar. Parece uma contradição. Então o que acontece? O querer, ele começa no espírito, pois nós unidos a Deus, nós conseguimos receber essa comunicação. Porque quando você está no espírito e Deus ele fala algo com você, você transmite para a sua alma e você libera o querer. Está conseguindo entender? Não sei se eu consegui me expressar bem aqui.
Então nós estamos falando de ouvir e querer. Quando você está alinhado em espírito com o Senhor, e você ouve Deus falar, é transmitido esse ouvir para a sua alma, e a sua alma vai liberar o querer, vai liberar o seu querer. Porque senão Deus estava sendo injusto, porque se Ele nos deu o livre-arbítrio, Ele nos deu a liberdade, mas quando você está alinhado com o Senhor, você ouve o Senhor pelo seu espírito, e o querer é manifestado sobre a sua alma. Amém, queridos? Gálatas diz assim, ó, projeta para mim Gálatas 5:16 ao 18. Ó, vou falar aqui, ó. Se nós andarmos no Espírito, nós somos governados pelo Espírito. Se nós andarmos pela alma, nós seremos governados pela nossa carne. Ok? Se nós andarmos pela nossa carne, vamos ser governados pela nossa carne. Então, por onde nós temos andado? Às vezes o irmão fala assim, ô irmão, tá na carne, hein? Porque o cara não está no Espírito. Quando a gente trata alguém mal, a gente não está no Espírito, a gente está na carne, sabe? Então, nós precisamos andar no Espírito. Se, porém, né, for governado pela nossa carne, se nós formos governados pela nossa carne, nós vamos bloquear a influência de Deus de ser realizado. Se nós andamos pela carne a todo momento, nós vamos impedir a influência de Deus de ser realizada, a manifestação de Deus ser manifesta em nossas vidas. Gálatas diz assim, ó, 5:16, colocou? Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscências da carne. Verso 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, ela milita, ela briga, né? E o espírito contra a carne. E estes opõem-se uns aos outros, para que não façais as coisas que querem. Olha o que está falando, que a nossa carne, ela briga com o nosso espírito, para não fazer as coisas que querem. Olha isso, dentro de nós, esse conflito aqui, ó. Verso 18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Olha o que está falando aqui. Se você é guiado pelo Espírito, você não está debaixo da lei. E o que é lei? Ser guiado pelo Espírito. Aqui Paulo, ele está mandando essa carta aos Gálatas, porque os Gálatas começaram bem, começaram na graça, e Paulo vai dizer que eles decaíram, eles caíram da graça para a lei. Então a graça é muito elevada. Consegue entender? Você está na graça e você cai para a lei. O que é a graça? A graça é o amor, sabe? É você não fazer nada forçado pela lei, não querer cumprir ordenâncias. Mas quando você está no Espírito, você não está mais sujeito à lei. Mas você cumpre tudo isso pelo Espírito. Você cumpre tudo isso pelo Espírito. Então, a nossa vontade tem uma grande participação na realização da vontade de Deus. Então, a sua vontade, ela tem uma grande participação. Ah, não, Deus, ele faz, se Deus quiser, ele faz. Ah, se Deus quiser, ele faz na minha vida. Mas você está ouvindo ele? Você até quer, mas você está ouvindo o Senhor? Você tem ouvido o Senhor? Você fala, o Senhor faz. Se o Senhor quiser, ele faz. Se o Senhor quiser, tudo ele faz. Mas você quer? Sabe? Se a gente não ceder ao nosso querer, a gente, vamos dizer assim, que a gente vai paralisar o mover de Deus. Deus não vai puxar ninguém à força. Sabe quando aquela pessoa, ela tá pegando fogo na casa, aquela pessoa fala, eu quero ficar aqui, eu não quero sair. O bombeiro vai lá e puxa aquela pessoa. Deus não faz assim. Deus espera a pessoa decidir, eu quero sair dessa casa pegando fogo, me ajuda. Aí Deus vai lá e te tira. Então Isaías, ele disse, se quiseres e me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Se quiseres e me ouvir. É uma combinação de duas palavras. Duas palavras, né? É uma combinação. Ou você quer, ou você não conquista o Senhor. O Senhor não vai enfiar nada à força. Deus havia prometido a terra que era tão grande, tão boa, era a terra da promessa. No entanto, Deus disse para que eles usufruíssem da plenitude da vontade dele, do Senhor. E a vontade do Senhor era duas, era querer e ouvir. Deus, ele queria que eles conquistassem aquela terra, mas que eles viessem usufruir da plenitude da vontade do próprio Deus, que era o querer e ouvir. Não adianta, queridos, ter apenas a promessa. Ah, eu tenho uma promessa que Deus chamou para o ministério. Ah, mas Deus que sabe. Tchau. Você precisa querer.
Ou você acha que lá dentro do cemitério não tem pessoas lá que Deus tinha promessas? Ou você vai cantar aquela música, não vou morrer até a promessa não se cumprir. Agora eu vou bugar a sua cabeça. Será? Não, a promessa do Senhor vai se cumprir mesmo. Mas se você não querer, ela não vai se cumprir. Tem várias pessoas no cemitério que estão com promessas enterradas, porque elas não quiseram, tinha promessa, e elas não se cumpriram porque elas não queriam. Se a pessoa não abrir esse espaço para Deus, Deus não vai fazer a força. Não, a promessa é sua, pronto, acabou. Segura. A pessoa não vai querer, porque se for uma promessa e a pessoa não querer, vai ser pesada para a pessoa. Eu tive um chamado pastoral há 25 anos atrás, e eu sempre sabia dessa promessa. Só que por um tempo eu fiquei comendo lavagem. Fiquei 13 anos no mundo comendo lavagem. Você acha que Deus vai falar, não, você vai ser pastor. Aí eu tô lá fazendo tudo errado, bebendo, usando droga. E a promessa, não, você vai ter que cumprir, vai falar que você é pastor, prega aí. Não, tem que ter o nosso querer, sabe? Tem que ter o nosso Senhor, eu quero, eis-me aqui. Por isso quando você levanta a mão no apelo, você está se rendendo, você está dando um passo espiritual. Isso fala de você se render, você fala, eu quero, Senhor, né? Então é necessário andar sobre os princípios, o qual Deus mesmo estabeleceu, para que possamos desfrutar de fato de tudo que Ele planejou. De tudo que Ele planejou. Então assim, hoje, eu quero meditar mais no querer, nem tanto no ouvir, mas no querer. Os planos de Deus para nós não depende apenas da nossa vontade. Desculpa, o plano de Deus para nós não depende apenas da vontade de Deus, depende da nossa vontade. O plano de Deus não depende apenas da vontade de Deus, depende da nossa vontade, da minha vontade e da sua. Então Deus tem plano para você, mas depende da sua vontade. Os pais têm plano para os filhos, mas depende da vontade dos filhos. Os pais querem que os filhos entrem numa faculdade, estude, mas depende da vontade do pai, depende da vontade dos filhos. Deus tem plano para você, mas vai depender da sua vontade. Como que o pai matricula um jovem numa faculdade, sendo que a vontade dele não é ficar na faculdade? Deus não vai fazer isso, queridos. Muitas vezes nós, como pais, nós até fazemos isso. 1 Timóteo 2,4, né? 1 Timóteo 2,4, a Bíblia diz assim, ó, quem quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Então, assim, Deus, Ele quer que todo homem seja salvo, obrigado, querido, que todo homem seja salvo e chegue ao conhecimento da verdade. Deus quer que todo homem seja salvo. Deus quer, mas o homem quer ser salvo. Deus, Ele morreu por todo. Todo aquele que crê e confessar será salvo. Então a pessoa tem que querer. Então, assim, muitas pessoas vão para o inferno, muitas pessoas vão perder a vida, mas não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo e venham ao conhecimento da verdade. Mas muitos vão se perder porque não querem. Então, se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Então você precisa querer, porque Deus já quer, mas se você não querer, Deus não vai fazer a força. Todos serão salvos? Não serão salvos, porque não vão querer. E aqui eu não estou falando só de salvação, estou falando de tudo na nossa vida, queridos. Ah, mas eu quero que Deus me use mais. Ah, mas você quer mesmo, queridos? Ou você fala, mas se Deus quiser fazer, Ele faz. Nós precisamos querer. E o seu querer tem um encargo. Quando nós temos aqui o louvor e tal, os irmãos têm que chegar antes. Os irmãos do louvor, eles têm que querer, eles têm que dar um passo. Não, chegar lá 9h30 e vou fazer o louvor. Não. Então assim, quando a gente quer, a gente fala assim, eis-me aqui, eu quero. E quando você decide querer algo, tem, às vezes, algum trabalho, alguma tarefa, mas não pode ser um fardo pesado. Se o fardo for pesado, você fala, Senhor, tira o fardo, porque o que está acontecendo? Minha filha, ela comprou um pug, né, um cachorrinho. Era assim, ó. Você não tá no celular. Que bonitinho, tá crescendo. Tá assim já. E aí tem que levar ele no banheiro, que a gente tá morando no apartamento. Tem que levar de manhã, de tarde, de noite.
E às vezes ela não consegue levar. Só que assim, ela decidiu querer algo, só que ela largou no meio do caminho. E às vezes a gente decide algo e depois a gente larga. Consegue entender? Então quando você quer algo, você tem que falar, vai ter uma consequência. Só que lá no final a consequência é boa. O Dudu entra na academia, ele quer se formar lá e seguir carreira. Vai ter uma consequência. É soldado, é embaixo de sol, é lá na sentinela, lá na guarita, é batendo consciência toda hora, barbinha feita, só que lá no final ele é um capitão, major, brigadeiro. Tem um processo no mundo natural. No nosso mundo também natural também é assim, no nosso mundo espiritual também é assim. Existe um processo. Para você galgar patamares em Deus, existe um processo. É aquele dia que você fala, eu vou ter que ir para a igreja, mas eu vou ter tal coisa. Normal, só que você não está galgando um processo. Então existem renúncias. Amém, queridos? João diz assim, João 5, 39 e 40. João 5, 39 e 40. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são ela que de mim testifica. Verso 40. E não quereis vir a mim para ter de vidas? Aqui João está falando de Jesus. Jesus está falando isso aqui para os fariseus, para os judeus lá, que eles não queriam vir para Jesus para ter vida. Então o que resultou lá neles? Uma morte eterna. Então Jesus falou, examinai a Escritura, porque vós cuidar nelas ter a vida eterna. Examina, falou lá para os religiosos fariseus, examina nela, e são elas que testificam de mim. Jesus está falando ali. E ali não tinha o Novo Testamento. Jesus está falando do Antigo. Examina as Escrituras, porque nela tem a vida eterna e testifica de mim. E aí no verso 40 ele diz assim, e não quereis vir a mim para ter vida? Ou seja, vocês examinaram, vocês não querem vir a mim para ter vida? Vocês não querem vir a mim? Eu estou falando do querer. E eles não quiseram. Então, quanto aos dons espirituais, por exemplo, nos dá o fato de dependermos da vontade de Deus. Fala lá em Coríntios, 1 Coríntios 12, 11, né? 1 Coríntios 12, 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um que quer. Olha só. Então, os dons é o Senhor que libera, os dons espirituais. Mas o que diz aqui? Que são liberados particularmente a cada um que quer. Finalzinho do texto aí, Então, às vezes a gente fala, eu estou buscando um dom espiritual, eu quero dom de profecia, eu quero dom de cura. Você quer mesmo? Não, eu quero, eu já falei que eu quero. Mas você falou e depois esqueceu? Porque quando um jovem ou uma criança, ela quer algo no presente do pai, fica toda hora. Pai, no Natal eu quero isso, no Natal eu quero isso, no Natal eu quero isso, no Natal eu quero isso. É 364 dias pedindo. Aí chega no Natal, Pedro vai lá, Arthur, comprou. Todo dia ele pedindo praticamente. É mais ou menos assim. Você quer um dom para o Senhor? Você fala, não, já falei uma vez para o Senhor. Foi em 1948, eu lembro o dia. Era uma igrejinha, nós chegamos lá. E eu falei, Senhor, eu quero um dom espiritual. Depois disso eu nunca falei mais nada, porque o Senhor já conhece. Tem gente que fala assim. Não precisa pedir toda hora, o Senhor sabe. Jesus orou 3 vezes só, não precisa orar 4 vezes, tá vendo? Aí usa os versículos para fazer salada. Você fez salada? Salada é um pouco de cada legume. Nossa, ficou bom, né? Ficou. Sabe? Então assim, você tem pedido para o Senhor no seu devocional? Você tem tirado um tempo de manhã? Eu coloco um devocional de manhã aí. Você tem lido ali, orado para aquele devocional, falando, Senhor, essa palavra vem falar comigo. Você tem? Ou você tem só passado assim, feito assim, Não faz assim, porque quando chegar na igreja eu vou olhar o dedo de todo mundo. Como tá o dedo? Tá gasto. Então o que tá fazendo é muito assim, E eu faço assim também, gente. Eu tô incluído, eu tô aqui, mas eu tô aí também. Um dia que não dá meio tempo, eu falo, Senhor, só me abre devocional, me ajuda. Não pensa que eu sou quem? O Jasper, o poderoso? Não sou, eu falo às vezes também. Mas eu falo, eu sei que eu falo, Senhor, me alinha, me ajuda. Então, passou o devocional, olha lá, leia, curta, passa para alguém. Passa para a pessoa, nossa, passou essa palavra. A pessoa fala para você, nossa, Pedro, essa palavra falou comigo, Pedro, eu estava aqui orando por isso.
Aí você vai começar a ver, você fala, nossa, o negócio funciona, sabe? Funciona. Em nome de Jesus. Então, assim, depende de nós, os dons também dependem de nós, sabe? Alguns capítulos à frente, que Paulo vai dizer, 1 Coríntios 14, 2. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar nele para a edificação da igreja, sabe? Então, Paulo mais na frente, ele fala, assim como você deseja, né? Procurai abundai nele para a edificação da igreja. Então, quando você deseja esse dom, quando você quer esse dom, comece a usar esse dom para que a igreja cresça. E a igreja é o corpo. Você quer um dom, comece a ser usado. Eu quero um dom de cura. Não, quando o dom de cura chegar, eu vou começar a orar para ele ser curado. Mas como que você vai saber? Eu não sei, vou sentir uma queimação aqui, alguma coisa vai acontecer. Não, quando você pede o dom de cura, comece a orar para a pessoa ser curada. Comece a se apropriar. Quer declarar que você é curado, que você é sarado, o Senhor já te curou. Você quer o dom de cura, já comece a exercer. Chamar a existência coisa que não existe ainda. Isso é fé. E você se apropriar. Se você se apropriar. Sabe quando você passa numa promoção aí de um concurso público? Lá para você ganhar tanto. Nossa, eu passei no concurso público. Você já anda até diferente. Você fala, nossa, agora eu sou concursado. Ah, Vitória, né, Vi? Sou concursado, tá? Recebe essa palavra, em nome de Jesus. Vai fazer aí um concurso, vai passar. Mas você fala, agora te traz uma leveza, uma calma. E a Vitória já, não, eu sou funcionária pública. Não, começa aqui 3 meses, mas já sou. Que bênção, você começa a exercer do mesmo jeito o dom. Você quer um dom de cura? Aí você começa a pedir, você começa a orar. Quer orar que você é curado, que você é sarado. Aí você fala, nossa, a pessoa foi no médico, fui curado. Você fala, nossa, funcionou. Aí você começa a falar de novo. Aí você não quer fazer mais nada. Teve um amigo aí que falou que ia parar na porta. Eu não lembro, achei na porta do hospital. Colocar uma mesinha lá, um tom, um guarda-chuva de sol, começar a orar pelas pessoas. Eu falei, faz isso, irmão. Comece a exercer, sabe? Um exemplo também na Bíblia, aqui ministerial. 1 Timóteo 3,1 diz assim, ó. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra, almeja, deseja, né? Se você deseja, né, ser um ministro, sabe? Ser um pastor, ser um diácono, ser um obreiro, sabe? Aqui na palavra diz que excelente obra é excelente obra. Então o ministério, ele começa com um desejo profundo no nosso coração. Só que o Senhor que vai colocar esse desejo. Só que você precisa estar alinhado com o Senhor para você ouvir o Senhor e você querer. Então nós precisamos querer. Eu queria falar rapidamente aqui também de Esther. Esther 4,14, né? Esther, eu vou resumir esse texto para não ficar longo, não precisa projetar. Esther, ela tinha que interceder pelo povo, para que os judeus não viessem ali a ser ali extinguidos naquela situação. Então Esther, ela decidiu ali se colocar de frente ao rei ali e fazer essa intercessão, para que o povo não perecesse. Então o povo às vezes aí fora está perecendo, pessoas aí fora estão entrando nos poços, caindo, e a gente às vezes não tem se manifestado como Esther, como intercessor, mas a gente fala, eu quero ganhar vidas para o Senhor, eu quero ganhar almas para o Senhor, eu quero trabalhar na obra do Senhor. Aí eu falo, será que você quer mesmo? Temos feito igual Esther? Esther, quando ela se colocou na posição diante do rei, ela podia morrer ali, porque mesmo ela sendo uma das esposas do rei, ela não podia se portar ao rei a qualquer momento. Ela não podia falar, rei, vem cá, quero falar contigo, não mata os judeus não mata meu povo. Não, ela não podia fazer isso. É da mesma maneira quando você vai falar com o juiz aqui no fórum. Você não pode falar, e aí, juiz, beleza? Não fiz esse negócio, não. Foi outro cara que fez lá, porque tá ligado e tal. Você não fala com o juiz. O seu advogado fala com o juiz. Esther quebrou esse protocolo no Antigo Testamento. Jesus não tinha nascido e sido assunto aos céus. Esther ali já foi o quê? Uma tipologia de Cristo. Ela intercedeu. Ela se levantou e foi falar com o rei. Poupa meu povo. Sabe? Esther fez isso. E hoje, queridos, nós às vezes temos visto pessoas entrar em buracos, em caverna, em cisternas, em situações erradas, e às vezes a gente não intercede por essas vidas, não
traz uma palavra para essa vida, não ora por essa vida. Fala, mano, vou orar por você. Estou no serviço de São Paulo, eu vim e falei, vamos orar por vocês, mano. Vem cá, fiz a roda lá com o pessoal lá, eu orei por eles, guardei, declarei, guardei o ambiente, orei pelo dono do empreendimento lá, para que venha a resolver logo, que ele venha ter recurso, tudo. Nós estamos aí fora para isso, querido. Nós somos boca de Deus. Nós somos boca de Deus, ó boca santa, ó ungido. Somos nós. Mas a nossa boca está sendo usada para isso? Ou não tem sido usado para isso em nenhum momento? Nós precisamos, queridos. Precisamos. Se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Precisamos querer e ouvir. E quando você começa a trabalhar para o Senhor trabalha para você. Ontem eu falei algo com a irmã Elisandra. Eu falei, o Senhor vai abrir portas. Quando a gente coloca o nosso coração para o Senhor, engajado, firmado com o Senhor, olhando primeiro o reino, o Senhor fala que as demais coisas é acrescentada. De uma hora para outra vira uma chave na vida da irmã, ela fala, não fui eu, não, foi Deus. Eu estava tentando, ó, cansado. Mas é quando eu falei, Senhor, só faz, eu creio, engajado no Senhor, com as vidas, o Senhor faz. Não, porque se eu trabalhar para o Senhor, como que eu vou conquistar tal coisa? Isso é mentalidade natural. Isso é mentalidade de pessoa que está no natural. Não, eu preciso conquistar para depois eu trabalhar para o Senhor. Mas no reino de Deus é diferente. Primeiro você não conquista nada, você trabalha para o Senhor e o Senhor abre as portas para você. É dessa maneira que o Senhor faz. Compartilhei com ela o que Deus fez na minha vida. Em 20 dias, eu não ganhei o que eu ganhava em 2 anos. Olha o que Deus fez na minha vida. Por quê? Porque eu tenho coração para servir o Senhor. Mas tem a ver comigo? Não. O querer foi meu, mas a vontade foi de Deus. A vontade é de Deus, que nós trabalhamos no reino, jovens aí, ó, sendo transformados a cada dia. A Vi mesmo, a Vitória, começou conosco desde o começo, tá lá. Às vezes ela faz o devocionalzinho dela, tem a Biblinha lá, às vezes ela posta alguma coisa, ela tá ali, sabe, na caminhada com o Senhor. Então, assim, nós precisamos, queridos, querer buscar o reino do céu. E deixa o Senhor fazer. Deixa o Senhor fazer. Aí o Senhor que vai abrir porta. A Vivi vai chegar lá no hospital para trazer um currículo, alguma coisa, eu não sei. Alguém vai falar o nome dela, vai pegar algo maravilhoso. Foi Deus que fez, porque eu não tinha. Acabei de me formar agora, tal, Deus já me colocou aqui. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz, queridos. Eu quero pedir para vocês lutar para que a realidade de Deus, sabe, venha se tornar algo real na sua vida. Para que a vontade de Deus venha se tornar algo real na sua vida, queridos. Peça para Deus, Senhor, eu quero cumprir a sua vontade. Senhor, eu quero cumprir a sua vontade. Começa a pedir para o Senhor, começa a falar, Senhor, eu quero. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Quem que assistiu lá o Shrek? Aquele burrinho lá que não parava de pedir, não parava de pedir. Ele ficava falando pro Shrek, vamos rir, vamos. É mais ou menos assim. Eu não estou comparando a gente com burrinho, não. Não é essa analogia que eu quero fazer. Mas do fato de ficar pedindo, de ficar clamando. Eu lembro que o meu pastor lá em São Paulo, eu falava, pô, pastor, investe em mim, eu quero dar aula, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero liderar. Eu ficava pedindo toda hora. Pessoas chegaram e falaram para mim assim, nossa, você fica pedindo? Você não sabe que ele não vai fazer isso com você agora? Eu falei, eu quero saber, eu quero pedir mesmo. Igual a criança que pede um iPhone 15, você vai falar, filho, mas negar 13 mil reais. Ela não tá nem aí, ela só pede. Só pede, queridos, pro Senhor. E deixa ele fazer. Ele tem a chave do Banco Celestial, a chave do Banco do Brasil, alguém tem a chave lá, né? Naquele banco lá, tem um banco lá, é muito programado para abrir aquilo lá, tem que ter várias pessoas, é um código aqui, outro para lá, tal, para não ter o roubo lá, né? Só que o Senhor tem a chave do Banco Central, do Banco Celestial, querido. Pede para Ele. Pede para o Pai. Agora, Deus e o diabo agem de formas diferentes. Deus, ele trabalha de uma maneira e o diabo trabalha de outra maneira. Glória a Deus. Aleluia. Apocalipse 3, o verso é o 20. A Bíblia vai dizer assim, ó, que é João, ok? João, um discípulo, não um batista. Porque o batista foi decepado, né? Foi servido num prato a cabeça dele.
O João discípulo aqui, ele escreve Apocalipse, lá na ilha de Patmos, né? E ele diz assim, ó, 3:20, ok? Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Então o que está dizendo aqui, ó? O Senhor fala, eis que estou às portas, né? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Então o Senhor fala de você ouvir a voz dele. Primeiro você ouve, aí depois você quer. Está batendo na porta, abre a porta para entrar, porque às vezes você pode ouvir e não abrir a porta. Quando o Senhor fala assim, abençoa tal pessoa, faz tal coisa, você ouviu, mas você abriu a porta, você fez? Eu lembro que tinha um irmão na igreja tinha que me passar um valor lá na Armênia, e eu precisando daquele dinheiro. Uns minutos antes, o irmão veio falar, irmão, o negócio em casa está apertado, tal, não sei o quê. O cara me falou antes. Daqui a pouco vem esse irmão, tinha que me dar um valor. O valor está aqui e tal. O Senhor falou, entrega para ele, para o outro. Eu falei, meu Deus do céu. Eu precisando de dinheiro também, que eu estava apertado, e o cara contou que estava passando necessidade, que estava com uma dorzinha assim e tal, ele estava não conseguindo trabalhar. Eu ouvi, aí eu exerci o meu querer. Às vezes a gente só ouve, fala, não, esse aqui não. Esse aqui. E não é de dinheiro, é de todas as coisas. Quando o senhor fala, vai lá e vai visitar o irmão lá. Vai lá levar uma palavra para o irmão. Aí você ouve, aí você não faz. Liga para o irmão, declara uma palavra, você ouve. Ah, não, mas depois, aí você começa a trabalhar. Aí depois o mundo já vai apagando na sua cabeça a palavra. As aves de rapina, elas vêm para roubar a semente. Por isso que eu oro, Senhor, livra toda ave de rapina. Quando eu estou declarando a semente aqui, a sua mente fica a mente vaga, dá sono, disperso. Tudo isso aí é o diabo trabalhando em nós. É o diabo trabalhando. Então isso chama-se ave de rapina. Então quando às vezes você ouve a palavra do Senhor, aí você deixa para lá, o diabo já vem apagando. Eu trabalho na escola com apagadorzinho assim, sabe? Então, ele diz que está às portas e bate, mas nós precisamos abrir. Quando o Senhor falar, o que é o abrir? É a Vitória hoje de manhã, estou com vontade de ir para a igreja e tal. Deus falou no coração dela. Isso. Aí o querer dela foi o quê? Opa, vou acordar e vou. Hoje é domingo, eu acordo um pouco mais cedo e vem. Ela exerceu o querer. Mas a gente exerce o ouvir e não o querer. Ah, não, deixa para domingo que vem. Hoje está gostosinho aqui. Está na nossa carne gostosinho. Confesso que eu também. Hoje era para me acordar 6h05, depois vai despertar hoje. Acabei acordando 7 e pouco, porque esses dias foi cansativo para mim. Em São Paulo, e sexta-feira eu corri o dia todo aqui. Ontem foi o dia todo com os irmãos aqui também. E hoje de novo. Você acha que minha carne queria estar aqui? Minha carne queria estar no forno. Papel alumínio, dentro da assadeira, que é a minha cama. Cama, cobertorzinho, minha carne queria estar lá. Bonitinho, né? Mas aí, e o querer? Falei, não, matar essa carne aqui, que tá fedendo essa carne. Amém, queridos? Efésios vai dizer assim, ó. Eu falei que Deus e o diabo, eles trabalham de formas distintas, né? Então Deus, ele bate na porta. O diabo, como que diz? Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Deus, ele bate na porta. O diabo, se você der um lugarzinho, ele já entra. Ele nem bate na porta. O diabo, ele já empurra a porta, invade o espaço, sabe? Causa problema, confusão. Então o diabo, ele trabalha diferente de Deus, queridos. Deuteronômio 30:15 diz assim, ó. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Então Deus, ele diz que ele propõe isso. A vida, o bem e o mal. Está proposto para cada um de nós. E lá no verso 19, Deuteronômio verso 19, diz assim, ó. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, e a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Então ele fala, escolha a tua vida para que viva tu e tua descendência. É outra tradução, não tem problema. Então assim, o Senhor mesmo fala, escolhe então a vida. O Senhor ainda fala, ó, eu coloquei a morte e a vida e a morte, mas escolhe então a vida, para que tu e a sua descendência vivem bem.
O Senhor ainda fala. Então nós precisamos querer. O Senhor falou, agora eu preciso querer. O que é escolher a vida? Às vezes é os caminhos que nós estamos indo, às vezes é o jeito que nós estamos conduzindo, às vezes a nossa casa, a nossa empresa, o nosso serviço. Então isso também fala de vida. Isso também fala de posição. A gente tem uma colheita, sabe? Sobre todas as áreas, né? Então, além de explicar tudo isso, de dizer, Deus fala que você precisa escolher. Deus falou, escolha. Escolha, nós precisamos escolher, que está no querer. O diabo é o contrário. O diabo sempre vem mentindo, enganando, né? Nos empurrando para longe do propósito. O diabo sempre faz ao contrário. Então, Deus nos dá o privilégio de escolher. Mas, do outro lado, o diabo, ele introduz coisas, situações. Deus, ele dá o privilégio de você escolher. O diabo não. Terceiro e último ponto aqui. Deus atende a quem dá valor ao que ele oferece. Estou oferecendo aqui esse microfone. Estou oferecendo. Só brincadeira. Aí, os irmãos, 5 pessoas querem, assim. Aí vamos dizer que eu vou olhar aqui e falar, o irmão está com mais zelo na obra e tal. Vou entregar para um, porque estou dando o microfone. 5 pessoas levantou a mão, sabe? Então diz o quê? Deus atende a quem dá valor ao que ele oferece. Então Deus, ele quer que nós damos valor na obra dele. Aí você fala assim, eu quero cuidar de vidas, sabe? Aí o Senhor traz uma pessoa para você cuidar. Você tem um encargo para cuidar dessa vida? Se você tiver, Deus vai trazer vidas para você cuidar. Então, quando nós valorizamos o que Deus está nos oferecendo, isso é uma sinalização de que queremos aquilo que Ele quer. Então, primeiro você fala, Senhor, eu quero o que o Senhor está me oferecendo. Eu valorizo o que o Senhor está me oferecendo, eu quero. O Senhor vai te colocar, queridos. Se é pessoas para cuidar, sabe? Ou outras áreas também da sua vida. Glória a Deus. Queria que os irmãos se colocassem de pé. Então, a bênção de Deus, ela depende da sua vontade. Repete comigo. A bênção de Deus depende da minha vontade. Então, a bênção do Senhor já está liberado. O Senhor já fez planos para você. O Senhor já tem promessas para você, mas depende da sua vontade. Foi como eu disse no início. Quantas pessoas estão lá no cemitério que não receberam a promessa de Deus? Não porque Deus não deu, porque a pessoa não quis, não exerceu a vontade, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nós estamos no ano da restituição. 2025 nós fizemos uma palavra profética, o ano da restituição. E aí você precisa começar a declarar, Senhor, eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Eu quero tudo aquilo que foi perdido. Você precisa começar a declarar e pedir para Deus. Se é dentro da sua família, se é com seus filhos, se é na área das suas finanças, da sua saúde, sabe, queridos? Comece a falar para o Senhor, Senhor, eu quero Jesus, eu quero tudo que o Senhor tem para mim, tudo que foi perdido, roubado. Comece a declarar essa manhã, comece a falar com o Senhor, queridos, comece a clamar a Ele.